por isso que Portugal continua a ganhar bilhões de euros de Angola. Deixa um like, se inscreva no canal. O João Matias trouxe mais um vídeo aí bom e eu gosto, vídeo fresquinho, eu gosto de trazer ele sempre no canal. E vambora, deixa um like, não esqueçam, deixa um like e se você gostar desse conteúdo, compartilha sempre, comenta aí embaixo e vambora. Só no ano de 2022, empresas portuguesas que operam no mercado angolano conseguiram arrecadar 2,2 bilhões de euros, e isso só foi até outubro daquele ano. As exportações portuguesas para Angola andarão em torno dos 3 a 4 mil milhões de euros. As remessas dos imigrantes portugueses andarão à volta de 1.300 ou 1.400 milhões de dólares. Existem razões suficientes para afirmar que Angola nunca deixou de ser economicamente um país indispensável para Portugal. Nunca. Eu vou provar nesse vídeo o porquê. Nós hoje temos muitas empresas portuguesas a atuar em áreas prioritárias, estratégicas em Angola. Francisco Duarte, embaixador de Portugal em Angola, revelou à Lusa que Angola é o terceiro maior parceiro econômico de Portugal fora da União Europeia. E por quê, né? E por quê? A história tá aí, tá? Atualmente, por exemplo, é o 9º maior parceiro de Portugal no mundo e é o 11º fornecedor produtos para Portugal. Com isso, milhares de portugueses imigraram para Angola, o que atualmente soma um total de mais de 120 mil portugueses. Ou seja, esse número é 2 vezes maior do que o número de angolanos que vivem em Portugal. Mesma atualmente. coisa. Esses portugueses se mudaram para Angola realmente pela possibilidade que muitos têm de ganhar mais dinheiro em Angola do que em Portugal. Porque aqui ganha-se basicamente o dobro ou talvez mesmo o triplo do que se ganha em Portugal. Mas a grande questão que vai responder talvez a maior dúvida desse vídeo é como é que eles ganham todo esse dinheiro? Antes de responder essa questão, pessoal, eu sou o João Matias, para quem não me conhece. Se você não viu o canal, se inscreva, deixa o teu like. Inscrevam-se, e tá? para quem gosta dos conteúdos e realmente quer apoiar, vou deixar os dados para tal no primeiro comentário fixado. Atualmente, são mais de 4 mil empresas portuguesas, né, que exportam para Angola e cerca de 1.250 empresas de origem portuguesa ou de capital misto operam no mercado angolano. Só que essa relação econômico-comercial de Portugal e Angola ela é muito antiga. E para vos dar um exemplo prático, a Associação de Empresas Portuguesas, a que faz essa ligação entre Angola e Portugal e que participa desde muito tempo na maior feira de negócios, ela é ativa no mercado angolano desde 1990. Então, ou seja, quando o assunto é ganhar dinheiro, os portugueses nunca abandonaram totalmente Angola. Vamos lá, vamos voltar um pouco. Poxa, todos nós sabemos que Portugal colonizou Angola e de alguma forma teve a independência, mas é tido que Portugal nunca abandonou Angola desde então, sempre esteve ali por perto. Pessoas, né, tiveram filhos com angolanos e angolanas e de alguma forma muitos portugueses continuaram em Angola, muitos portugueses foram para Angola e vice-versa, né? Também tem angolanos indo para Portugal porque querem ascender socialmente ou economicamente ou profissionalmente também. E dentro disso nós vamos ter sempre várias empresas que atuam em Angola, geram empregos, pagam alguns impostos, mas têm muito mais liberdade de serem o que são dentro de Angola em relação até aos próprios angolanos em criar suas próprias empresas. E de alguma forma esses portugueses em Angola ganham muito, mas muito dinheiro, porque eles não ganham em kwanza, que é a moeda de Angola, eles ganham em dólar ou talvez em euros. Então são empresas que fazem realmente muito, mas muito dinheiro em Angola e eu acho que vai continuar a ser assim por um bom tempo. Mesmo depois da independência, né? Então você vê que nesse curto espaço de tempo os portugueses voltaram muito fortes em Angola, né? E desde aquela época já existia muitas formas pelas quais os portugueses ganhavam dinheiro em Angola e de uma forma ajudava, né, a manter a coroa portuguesa lá na Europa. E dentre várias formas, como atualmente muitas empresas portuguesas ainda continuam em Angola, você vai perceber que o perfil não mudou muito. No setor
agroalimentar, têxtil, farmacêutico, turístico, na construção. Então, de forma geral, existem duas formas principais pelas quais os portugueses ganham dinheiro em Angola. Uma é por meio de bens e outra é por meio de serviços. Quando você leva em consideração a questão serviço, você vai encontrar várias atividades ali. Você vai encontrar construção civil. Então, muitos portugueses engenheiros, eu me lembro desde criança, haver portugueses nas ruas que eram engenheiros e empresas portuguesas já construíam estradas assim, nos nossos bairros. Eu me lembro muito bem disso. Mas a mão de obra, a operária, eram angolanos. Normalmente esses portugueses eram aí os chefes, praticamente os que controlavam e faziam o gerenciamento de toda essa construção, todo esse processo. Dificilmente você via os próprios portugueses a colocarem a mão na massa. Dificilmente. Empresas ainda hoje operam, né? Inclusive algumas bem conhecidas como a Malta Angel e a Teixeira Duarte. Teixeira Duarte é muito forte. Infraestrutura, pontes, muitas outras coisas. E Lídio é encarregado nesta obra gerida pela Soares da Costa, uma empresa portuguesa quase centenária a enfrentar dificuldades. Meu pai trabalhou na Soares da Costa, era uma empresa portuguesa, ou é uma empresa portuguesa, não sei se ainda funciona, mas é uma empresa também de construção, constroem estradas, pontes, edifícios. Económicas e que um magnata angolano do petróleo se prontifica a comprar. Você tem no ramo da saúde portugueses também, médicos ou técnicos de saúde. Dentre outras coisas, eu me lembro que uma das minhas consultas que eu fiz em Angola, em oftalmologia, fui atendido por um médico português. E você tem também em Angola questão da gestão e consultoria. Tem muitos portugueses que fazem a gestão de grandes empresas, dão consultorias, e inclusive empresas públicas também, porque é privada. E isso gera muito dinheiro. Eu sei que tem empresas portuguesas que geram essas consultorias, principalmente na questão contabilidade ou na questão contábil. Na área de contabilidade eu tenho uma familiar que trabalha com portugueses numa empresa portuguesa, que eles praticamente fazem a contabilidade de várias empresas e até empresas estatais, ou então até no Ministérios Públicos, até empresas públicas, e de alguma forma eles também conseguem muito bem gerar valores até com universidades, escolas. Existem escolas portuguesas que custam muito, mas muito caro, onde filhos de governantes e pessoas que realmente têm dinheiro em Angola estudam lá. Então tem muitos angolanos que se estudam na escola portuguesa porque o ensino é de qualidade, mas de alguma forma também geram muito dinheiro para esses portugueses que praticamente têm essas escolas. Consultoria de empresas muito grande, só se fala número de milhões, então com certeza. É algo barato. Então você tem no setor de energias também, você tem engenheiros, você tem técnicos especializados em áreas distintas de energia, você vai ter o comércio e varejo. Para quem é angolano, comércio e varejo é muito forte e vai muito em shoppings. A maior parte dos shoppings que eu vejo, os gerentes são portugueses. Os supermercados grandes são portugueses. Então você vai encontrar muitos portugueses nessas áreas em Angola. O outro ponto é a parte de bens. Então você tem produtos alimentícios. A gente consome muita coisa de Portugal, principalmente coisas industrializadas. Eu me lembro que, por exemplo, azeitona, azeite, você tem cervejas, vinhos, marcas de café. Por exemplo, em Angola consome-se muito Superboc, que é uma cerveja portuguesa. Consome-se muito Delta Café. E, inclusive, parte da produção do café, Delta Café, também é produzido em Angola. Né? Sim, você tem mas no setor dos bens, a exportação os donos são portugueses. Então, a indústria angolana está a ser montada atualmente. E você vai precisar, então, de máquinas para que façam parte dos elementos necessários para a operação dessas indústrias. Não só máquinas, mas Angola tem capacidade sim para aportar indústrias, desde que tenham pessoas capazes para as gerenciar no caso. E essas pessoas capazes normalmente costumam ser portugueses. Então eles criam, eles montam, eles gerenciam, e a classe operária, a trabalhadora que vai mais colocar a mão na massa serão angolanos, claro, depois de uma certa formação. E é uma das coisas que Angola muito carece, de pessoas capazes para fazer tais coisas e tornar Angola uma potência, um crescimento bom, visível naquilo que é a produção local, sabe? É isso que nós temos em falta. Vai sempre aparecer alguém de Portugal ou alguém de
fora para ser chefe, mandar, gerenciar e ser praticamente o superior, onde a classe operária, aqueles que vão realmente estar aí no dia a dia, se tornarão sempre os angolanos. Gera emprego, mas de alguma forma, onde é que estão os angolanos que também podem criar e gerenciar as próprias empresas e indústrias em Angola, né? Essa é a pergunta. Máquinas, tanto agrícolas, máquinas industriais, né, ferramentas, muitas outras coisas. Betoneira. Existe inclusive uma empresa que se chama EFASEC, que é uma empresa portuguesa, que faz muito isso. E também você vai ter empresas de produtos químicos e farmacêuticos. Também. Então você tem produtos de higiene químicos. Você vê que basicamente muitos produtos já transformados vêm de Portugal também. Você tem produtos textos e vestuários, né? Principalmente a moda social que a gente usa, ternos, gravatas. Nós falamos muito de fatos sociais. A gente realmente usa muito também de Portugal. Então, essas empresas aproveitaram esse laço que existia já desde a colonização para há muito continuar tempo a ganhar dinheiro. E como eu já disse, inclusive, no outro vídeo que eu falei sobre o Brasil, é sempre uma oportunidade para países, principalmente que falam português, essas oportunidades que têm e dão a esses países em desenvolvimento, principalmente os que estão em África, então que tiveram, por exemplo, a nossa independência vai fazer 50 anos agora. Deixando de tocar num ponto, politicamente Angola e Portugal têm relação há muito tempo. E se vocês perceberem, poxa, o meu português pode ser que já tenha alguns traços aí de Brasil e tal, porque já fazem 5 anos aqui e é normal. Mas Angola, Portugal, sotaque. A gramática, a legislação parece até uma cópia de Portugal. O sistema educacional em si, praticamente, nós estudamos muito a gramática portuguesa e tem muitas questões que nós vemos. Por exemplo, sei lá, um exemplo básico, assim, desenhos animados, filmes, a dublagem, os títulos é português de Portugal, não é do Brasil, para vocês terem uma ideia. Então, se nós vemos um filme aqui com um título X, em Angola o título é Y, que seria similar à de Portugal. Então, a dublagem nós usamos a portuguesa. Só para dizer que, de alguma forma, Portugal está sempre perto de Angola. Então, isso influencia muito na forma como vemos Portugal e como convivemos dia a dia com portugueses em Angola, em empresas, mercados, bens e serviços, sabe? Agora, então, mais anos de paz, né? Menos de 20 anos de paz. Então, tipo, 23 anos. Muito novo, muito novo. E, pessoal, com relação a 2002, no caso. Isso. Com relação a esse vídeo, é isso, pessoal. Então, se inscreva no canal, Boa. me ajude a alcançar. Eu vou deixar o vídeo na mais descrição. Pessoas compartilhando, inclusive esses dias agora tem um hype. Se você clicar no like e vir hype, então você clique no hype para que o meu conteúdo seja entregue a mais pessoas, né? Tá? A mesma coisa. Muito obrigado. Façam a mesma coisa, pessoal. Deixem um like. Quando aparecer o hype, vocês clicam em hypar esse vídeo para que o vídeo cresça e o YouTube possa entregar para mais pessoas. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acham. Deixem um like, se inscrevam no canal e nos vemos pela próxima.